Bem-vindos, boa noite! Vamos começar mais uma live de aquecimento do Mapa da Coordenação, um evento que vai rolar dia 22, 24 e 26 e que vai te ajudar a conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. Eu sou a Carol e junto com a Marcélia, hoje a gente vai falar sobre como você vai engajar os seus professores nesse segundo semestre. Estratégias práticas para que você consiga fazer isso. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Como vocês estão? E antes da Marcela entrar aqui, ela já deve estar chegando por aqui. Eu vou avisar uma coisa importante sobre essas lives de aquecimento que estão rolando durante essas semanas e também vão rolar até semana que vem. A gente tem materiais muito especiais sobre essas lives que a gente faz aqui, materiais do que a gente está falando para nortear vocês, mas esses mapas têm senhas que são faladas no final da live, porque a gente honra quem honra a gente, certo? Então, ao final da live, eu vou falar a senha para vocês acessarem e aí vocês conseguem ter acesso ao material, baixar tudo direitinho para vocês terem acesso. Deixa eu só ver se a Marcela já está por aqui. Acho que ainda não. Ah, achei, dona Marcela aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui. Ai, consegui. Mas Pera aí, deixa eu virar pra cá. Aê, tô acostumada a fazer live sozinha, já começa o meu. Tudo certo, tudo bom? Carol? Boa noite! Boa noite, que bom estar aqui junto com você nessa Muito live. bem, já dei os recados aqui, falei. Ah, é Maravilha. importante, né, Mar? Avisar que o evento é gratuito, que vocês podem se inscrever lá no link que tá embaixo da nossa foto do perfil, ok? Aí você falou o seguinte: olha, tem um mapa para vocês, então anotem as principais ideias e o material vocês recebem depois no grupo do Whats. E por que senha? Eu quero só reforçar uma questão importante, Carol, porque o material sem o conhecimento não vale nada, você vai ter um Verdade. amontoado de informações. E nós, muitas vezes, enquanto coordenadoras, amamos materiais, mas materiais é para ficar engavetado, não. O nosso material aqui é para você colocar em prática. A nossa intenção é que você realmente consiga ter segurança para lidar com os professores. E aí, só o material, você vai baixar, lindo, que a Carol fez com muito capricho, muito carinho. E aí, o que adianta? Não, nós queremos é que você aplique, e para aplicar, você tem que ouvir o que a gente vai te ensinar hoje. Muito bem. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que é exatamente engajar. Porque às vezes, né, Marcele, a gente fica na dúvida de o que é isso, como que eu faço. Respira que a gente vai mostrar exatamente a gente como fala o nome, estratégias práticas. Então vocês vão receber. Mas antes a gente precisa colocar o caminho de vocês para vocês entenderem o que a gente está falando, para todo mundo ficar na mesma linha. Enquanto falando em ficar todo mundo na mesma linha, eu quero saber quem está aqui desde segunda, coloca um, e quem está aqui, começou agora, viu agora, começamos por aqui, começou a seguir, coloca dois, para a gente começar a aferir quem estava aqui. Já vi bastante gente aqui que estava aqui na segunda-feira, porque só fiz na segunda, né, a nossa primeira live, mas já vi algumas pessoinhas aqui. Então, o que é engajar as Carol, um pessoas, minutinho né? só. Pode Lucas, falar. então, bem-vinda aqui. A Lucas, Ju, Ah, já está acompanhando. Que legal. Silvia também. E assim, gente, não se desespere se você perdeu algum conteúdo, porque fica gravado, porque a ideia é você rever também, porque às vezes você fala, poxa vida, o que foi mesmo que ela falou? Preciso rever, então fica gravado, tá? E aproveita para compartilhar, né, cara? Tá vendo esse aviãozinho aqui, gente? Envia para a coordenadora que você conhece, porque de verdade engajar a equipe é algo essencial. Vocês vão entender por que e como fazer isso, tá bom? E aí, Carol, o que é então engajar? Me fala mais sobre isso. eu falo, eu até fiz montando o mapa, eu falei, meu Deus, eu vou dar um mega spoiler também de amanhã, né? Eu já falei, meu Deus, o que eu fiz desse mapa aqui? Mas engajar nada mais é do que você ajudar com que a pessoa tenha um estímulo externo para fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Bem feito. E para trazer os resultados que você espera. O que acontece quando a gente fala de engajamento? Muitas vezes a gente acha que engajar é que a coordenação não tem o papel de fazer isso, ou que a pessoa precisa se engajar sozinha. E aí é o meu spoiler da live de amanhã, que é a diferença entre engajar e motivar. O engajamento, ele vai vir de uma coisa externa. Então, existem alguns tipos de engajamento. Então, o local que você está pode te engajar. O ambiente, às vezes você está num ambiente mais facilitador para que você cumpra o seu papel.
é uma forma de engajar o professor, que eu vou até, ó, vou até roubar e vou olhar no meu mapa aqui para não perder nenhuma Sim. informação que eu coloquei. É, gente, vocês acham que esse mapa não, a gente não utiliza? A gente utiliza esses mapas sim, vocês que acham que não. É, o que eu acho interessante no engajamento é que como ele é uma coisa externa, então dá para você fazer de forma coletiva. E isso que é o legal do engajamento. Você pode fazer uma forma coletiva. Então, premiação, a questão de elogiar o professor. E a gente também vai falar como você faz isso na prática. Mas estou dando um exemplo geral para vocês terem noção do que de fato dá para fazer. Então, o engajamento é uma coisa coletiva. Você engaja os professores a fazer as coisas que você quer que eles façam. Carol, eles não tinham que fazer mesmo assim? Claro, gente, mas é muito mais. Quando você é engajado, motivado, né, também a fazer isso, também foi uma forma mais legal do professor, ainda mais esse segundo semestre, que passa assim, ó, passou, né? Ele passa voando, né? E engajar, acima de mais nada, e antes que tudo, Carol, é envolver. Envolver o Envolver. outro. E como você trouxe, eu acho importante falar a diferença entre motivar e engajar, porque não é claro. Não é claro. E quando a gente estava se preparando para trazer esse conteúdo, foi que eu observei que não é a mesma coisa. Mais que engajamento, depende. Aí você falou assim: podemos, o ambiente engaja, o outro pode te engajar, e você, coordenadora, pode engajar o seu professor, principalmente com as estratégias que você vai aprender aqui nessa live. E por que é importante eu ter uma equipe engajada, principalmente agora no segundo semestre? O segundo semestre nós já estamos cansadas, não é? Passamos por tantos desafios e problemas que a energia ela vai baixando. Mas ainda tem muito jogo, é só o segundo tempo do jogo. E para eu ter resultados dos meus alunos, eu preciso de professores. Eu preciso de professores participativos. Então, mais do que é importante, é necessário engajar o meu professor para eu não ter que enfrentar tanta resistência ao apresentar uma nova ideia, para quando eu apresentar as mudanças do semestre, eu ter professor disposto a realizar, poder ajudar os alunos com dificuldade. O professor tem que estar envolvido com a prática do dia a dia. Então, é por isso que nós precisamos saber como envolver e engajar o meu professor. Eu acho que também tem uma questão importante que a Carol trouxe na hora que a gente se preparou para estar com vocês, que você vai receber no mapa também. Viemos de um ensino online, não foi uma transição? E naquele ensino online, por mais difícil que foi se adaptar, estar no home office e todos os seus desafios, acostumamos a trabalhar em casa com não é que a demanda era menor, não é isso, mas é diferente o contexto de pressão. Aí voltamos para o presencial. Só que quando voltamos para o presencial, encontramos alunos com dificuldade de aprendizagem gritantes. Eita, desculpa. Saúde! Alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Gritante na mesma sala, um nível de desenvolvimento extremamente desigual, falta de equilíbrio emocional, tanto nós, enquanto professores e coordenadores e pessoas, não é? Diante de tudo que vivemos, como também os nossos alunos. Então, virou o quê? Uma questão comportamental e emocional. Claro que a dificuldade de aprendizagem já era esperado, mas a questão comportamental e emocional, por mais que a gente tivesse uma dimensão que seria complicado lidar com os alunos, multiplicou em muito. Então, praticamente, o desenvolvimento dos alunos está, aos poucos, equilibrando. Mas, gente, a questão emocional realmente está um pouco mais complicado e mais delicado. Então, o professor se deparou com essa bomba de problemas e é claro que vai impactar na energia e no comportamento. E aí é onde eu volto para a importância de você conseguir e saber. Não é só saber, não, as duas coisas, é conseguir e saber engajar o professor no segundo semestre. E aí, eu acho que essa questão comportamental vem, o que a Marcela está falando do ensino remoto, é que assim, já tá difícil, e aí não é nem a palavra desafiador, não, é difícil mesmo, tá pesado, né? Tá pesado. Então, a gente precisa fazer uma forma coletivamente, porque a coordenação tem que parar de achar que é super-heroína, pensar no coletivo também. No coletivo e fazer com que você tenha segurança de pensar no coletivo e construir isso para que o gás da sua equipe ele não vai acabando ao longo do segundo semestre. Porque pode ser que o gás que a gente vem descansado, talvez, das férias de julho, às vezes do recesso, né? Vou dar conta. Mas vai chegando ao longo do caminho e os professores vão ficando desmotivados, gente, cansados mesmo. A bateria vai acabando. E você vai precisar de recursos para dar conta deste semestre. E aí, por que... Nossa, cara, mas tá pensando lá, né, em outubro, novembro? Sim, porque é lá, quando você pensa antecipadamente, você vai ter segurança para lidar com aquele professor
falar assim, nossa, a Carol e a Marcela, é bem que me falaram que isso ia acontecer, mas eu já tenho as estratégias para isso, porque elas já me ensinaram lá no evento do Mapa da Coordenação. Então, é muito importante que você pense a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, como que eu vou fazer para começar esse movimento? Porque engajar é um movimento que você vai começar dentro da escola. Que você vai ver que tem estratégias mais simples, mas tem estratégias um pouco mais complexas que a gente vai te passar, mas que também são fáceis de aplicar. Elas são complexas porque tem que ter um projeto pensado para isso, né, Má? Mas é possível aplicar, você vai ver aqui. É tão possível como a nossa aluna Márcia, Carol. Ela até comentou no Mão na Massa que a gente teve sábado, que você depois acho que viu a gravação, e ela Ah, falou eu o vi seguinte. hoje. Ah, e aí ela fala assim: olha, eu estava me preparando e eu mandei mensagem para meus professores. Eu falei: olha, eu estou aqui estruturando para o retorno. Na época ainda era retorno, quando ela entrou em contato com os professores, postou lá uma foto, falou: olha, eu já estou me preparando para receber vocês, já estou organizando tudo que vai ter. Aí, o que mostrou da parte dela? Engajamento. Aí a equipe falou: poxa, minha coordenadora já está engajada. Qual é a questão? Se a minha coordenadora está engajada, eu também consigo me engajar. Eu vejo nela um motivo e também uma inspiração. Como também a gente tem um exemplo de uma outra coordenadora, agora eu não me lembro ao certo nome, que a professora estava com muita dificuldade em lidar com os alunos, mas ela sabia da capacidade e da habilidade da professora em outras questões. Então, ela mostrou para a professora o quanto que ela já sabia, o quanto ela já tinha feito diante daquela situação no passado, e que agora, por mais dificuldade que ela estivesse lidando com aqueles alunos, não era algo novo que ela não fosse capaz de realizar. E às vezes a gente precisa lembrar para a professora o quanto ela tem habilidade, capacidade, porque como trouxemos até aqui, a questão emocional e os problemas às vezes sufocam de um jeito que a gente nem consegue perceber o nosso próprio valor. Quantas vezes você, enquanto coordenadora, não enxerga o seu valor? As suas habilidades. Até hoje, mais cedo, eu falei nos stories, né? São tantas questões que às vezes a gente não consegue nem ver a importância do nosso trabalho. E isso acontece com o professor. E aí vai baixando o quê? O engajamento, o envolvimento na prática diária. Só que a gente tem que ter atenção, porque ao mesmo tempo que engajar também não é você só impor uma situação. Tem que tomar muito cuidado. E nem ficar esperando que só a gestão. Ah, mas não dá para eu engajar aqui na escola, porque, Marcélia, Carol, eu não tenho a participação da gestão. A direção ela não incentiva, aqui não tem esse envolvimento. Acho que engajar aqui vem de cima. E da sua parte, o que tem sido feito? É claro que com uma direção engajada, junto com uma coordenação, gente, o resultado é 100%. Mas não significa que quando eu não tenho uma direção, uma gestão tão engajada, não posso fazer o meu trabalho de envolver o meu professor. Porque o que depende das suas ações enquanto coordenadora? Então, não é só a direção que tem que responsabilizar, muito pelo contrário. A direção ela pode participar do processo de engajamento. Ótimo se ela puder contribuir. Mas a ação direta com o professor é a coordenadora. Quem que lida no dia a dia com o professor? É a coordenadora. Então, é ela quem deve criar ações no dia a dia, pequenas ações que vocês vão ver aqui, para engajar o grupo e o professor. Uma coisa importante também é pensar assim: ah, mas gente, já tentei de tudo, né? Eu já tentei elogiar, eu já fiz, já trouxe lembrancinha, já trouxe chocolate. Aqui na escola tem premiações, nem sempre está ligado só a premiações e muito menos a questões financeiras. E se de verdade já tentou de tudo? Tudo é muita coisa. As ações de engajamento, elas não são assim, quantidade, não é a quantidade, mas é a constância no dia a dia de você pensar em motivos, de você engajar o professor numa ideia. Lembrando que engajar é envolver. Então, vai apresentar um projeto do semestre ou do bimestre, qual é o ganho para o professor? Você vai envolvendo, ele percebendo o que ele ganha, o que os alunos ganham, o benefício da situação, não é, Carol? Isso, e eu acho que também essa questão de, eu já fiz de tudo, a coordenação, ela tem um papel de suporte. Então, se a coordenação já pensa assim, nossa, já fiz de tudo, não tá mais dentro da minha alçada. Gente, o que você acha que isso mostra para o seu professor de engajamento? Não é, infelizmente, gente, eu sei que é um fardo, né? A gente sempre fala para as alunas do método assim, a coroa pesa, e ela pesa mesmo. Porque se a coordenação desistir e já falar assim, já tentei tudo, não vou tentar mais não, o que você espera que o seu professor faça diante disso?
Então, a gente tem que se policiar muito como coordenadoras, e não são as ações que a Marcela falou, o valor financeiro, mas é a forma com que é feito esse engajamento, o trabalho que é construído em prol daquele engajamento para que você consiga. E não é uma ação, vou falar assim, fiz isso no mês, não deu, resolveu. Não é assim também, gente. Tem que, a coordenação não pode desistir. Infelizmente, se vocês não sabiam disso, eu estou contando para vocês, tá? A coroa pesa e ela pesa bastante, mas ela é importante para que a equipe e a escola se fortaleça, né? E não é a coroa de hierarquia, tá? É bom deixar claro, é a coroa de Isso. responsabilidade. Não é a coroa de soberba, é a coroa de responsabilidade. Não é de você estar à frente de um grupo. E você estando à frente do grupo e falando de engajamento, como anda hoje o seu engajamento com o grupo? Porque se eu quero um grupo engajado, professores que estejam realmente empenhados no semestre, como está o seu nível de coordenadora de engajamento diário com o projeto da escola, com o desenvolvimento dos alunos, em ajudar o professor com as dificuldades reais de sala de aula? Porque o seu nível de engajamento é o mesmo nível que você vai ter do grupo. Então, às vezes, nós não percebemos que o nosso engajamento não está tão grande como deveria estar, a ponto de motivar, ou melhor, inspirar o meu professor, motivar a live de amanhã, de inspirar o meu professor, porque o seu nível de engajamento é crucial para inspirar a equipe. Eu demonstro que eu estou engajada e que eu estou comprometida diariamente. Não basta eu parecer engajada nem comprometida, não. Eu preciso ser comprometida, eu preciso estar engajada com o meu grupo. Sabe uma Percebe a coisa que eu diferença? lembro? Sabe que é uma coisa que eu lembro? Eu lembrei de quando a gente estava no ensino online, né? E a gente estava na escola, eu e a Marcela ainda, a gente trabalhava na minha escola. Para quem não sabe da nossa história, a gente trabalhou numa escola juntas e na pandemia a gente migrou para o ensino online. E dentro disso a gente tinha todo o impacto da pandemia, de questão de ficar em casa, da questão dos professores terem sido afastados, a maioria dos professores, e ficou uma parcela muito pequena dentro da equipe, né? Porque tinha toda uma questão, era online, e isso acabou que os professores ficaram não sobrecarregados, mas tinha muito mais demandas que antes a gente conseguia delegar para um auxiliar. E aí, diante disso, diante de toda a problemática, de tudo que estava acontecendo, a gente foi constantemente, eu e a Marcélia, engajando os professores, às vezes não só com questão financeira, porque também nem era uma questão, né? Mas a gente deixa isso para depois. Mas era uma questão de mostrar para eles o próprio valor deles, que era uma forma de engajar também. E diante daquilo tudo, a gente conseguiu... Você lembra se foi a rematrícula? Acho que foi 95%. Quanto que foi a rematrícula, Márcia? Lembra? Eu acho que foi 90%. 90% de rematrícula dentro do ensino online. Para uma escola No nosso caso, particular, era uma rede de escolas de 5 unidades, escolas isso. particulares, né? Então, o E aí, engajamento não foi através de premiações financeiras, mas, como disse a Carol, do reconhecimento e do valor. E esse reconhecimento, esse valor, também temos que tomar o cuidado, Carol, que é não julgar e nem criticar, porque na ânsia de engajar, então, a equipe, de estar envolvida, eu acabo valorizando mais quem se destaca e diminuindo menos quem não participa, mesmo que de forma indireta, sem que você perceba. Por sim. exemplo, você percebe que um professor está muito engajado, ele pouco participa. Aí você faz uma reunião, você fica com indireta, sabe? Olha, é tão bom professores engajados. A turma do Fundamental 2 é uma equipe engajada, mas eu tenho algumas questões aqui com a equipe do Fundamental 1. Sabe, formas indiretas de você mencionar e diminuir o outro? Isso não é engajar, isso não é envolver, não vai acrescentar. Então, isso nem de longe vai fazer com que o professor queira se envolver. Muito pelo contrário, você vai gerar resistência, vai gerar reclamação, vai afastar o professor. Não é também você tratar com ironia, Carol, falar assim, mas também você vê que maravilha o que a professora Carla fez? Como ela é engajada com a turma da alfabetização? Aqui eu tenho professores na equipe muito engajados, mas eu tenho alguns professores totalmente desmotivados. No que E esse sabe uma coisa? comentário vai engajar o grupo? E sabe uma coisa? É uma teoria de verdade, gente. Quando você quer que vamos supor que o seu professor não esteja engajado o suficiente, e aí você começa a ficar mais de olho nele para que engajar, para
e apertando o cerco para ver se consegue. Isso chama síndrome do fracasso inevitável. Porque quanto mais você aperta e mais você reforça o padrão negativo, mais ainda você desmotiva e desengaja seu professor. Porque aí você vai fazendo, né? Você vai fazendo com que ele se sinta desvalorizado. Porque, eu não vou conseguir mesmo, não vou nem tentar. Nem adianta, porque ela só valoriza a professora da alfabetização. Não adianta. Porque ela só fala do Fundamental 2, porque eu não consigo mesmo. E aí você vai reforçando. Isso chama Síndrome do Fracasso Inevitável. Depois pesquisem. É de um livro chamado Harvard Business Review, que é de uma editora de Harvard. Então, eles têm essa teoria lá num dos livros e é muito interessante isso. E é uma coisa que a gente acaba fazendo. E nem estava na live, mas eu lembrei que a Marcela falou. Não, Aí eu... perfeito, cabe com o que eu falei aqui. Então, engajar a equipe não é enaltecer os professores que se destacam e participam e diminuir com ironia ou através de julgamento, de forma direta ou até mesmo de forma indireta. Isso não vai Isso. ajudar, não vai colaborar, não demonstra que você é uma coordenadora segura, muito pelo contrário, você acha que está arrasando, né, Carol, com total segurança, fazendo comentários, quando bem da verdade demonstra o quê? Uma insegurança da sua parte que precisa diminuir o outro para se destacar. E não é bem aí o caminho, né, Carol? E aí, eu sei que vocês estão tudo doido para falar, tá, mas como? Como que vocês querem, então, que eu faça isso? Aí eu vou dar algumas estratégias, lembrando sempre que as estratégias que a gente passa aqui, eu não quero que vocês coloquem elas e falem assim, vou colocar exatamente como a Marcela e a Carol falaram. Não, aqui a gente não entrega modelo, a gente dá um mapa para você seguir. Por isso que o evento é o mapa da coordenação, para ajudar vocês a conquistarem a segurança em menos de um mês para lidar com os professores. Então aqui a gente vai indicar o caminho. Você vai ver quais são os desvios e as coisas necessárias para que você faça. E esse evento, que aqui é só o aquecimento, vai rolar dia 22, 24 e 26 de agosto. Ele é totalmente gratuito. Vão ser 3 aulas potencializadoras e vão fazer realmente, de fato, você conquistar a segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. E o que é importante que vocês entendam, que essas estratégias é para vocês adaptarem à realidade de vocês, tá? Então, eu vou dar exemplos tanto da nossa própria experiência como coordenação, mas também das nossas alunas do método Liderar com Sutileza. Então, uma das estratégias mais, eu acho que as mais sensacionais que eu já escutei, e é uma coisa tão simples, que foi a questão da Michelle. Acho que a Marcela vai lembrar dessa história. Que a Michelle, Michelle Lucuyu, eu adoro falar o nome da Michelle, porque é um nome muito chique. A Michelle, ela é uma coordenadora de escola pública. Então, já vem uma questão, tipo assim, não tem isso de engajamento de questão financeira. A Michelle, ela tinha o desafio de engajar as professoras dela, sistema público, pandemia, tinha todo um contexto, voltando, alunos totalmente desafiadores. O que a Michelle criou dentro da escola dela? Ela criou uma parceria com acho que era uma gráfica, que era uma mãe de uma aluna da escola, em que ela construía, eram kits, mas vinha a caneca. Era uma caneca simples, gente, mal bonitinha a canequinha, que vinha com lápis, caneta e uma borracha. Era esse o prêmio da Michelle. E ela foi criando premiações, as professoras que iam se desenvolvendo, elas iam ganhando a premiação. E a Michelle falou que, assim, o nível de engajamento da equipe foi lá em cima, por uma caneca, um lápis, uma caneta e uma borracha. Então, não é a questão financeira, mas elas achavam muito interessante a questão. Elas queriam a caneca. E elas, se elas não ganhavam, elas falavam assim, mês que vem eu ganho, você pode ter certeza. Então, isso foi gerando um nível de comprometimento da equipe muito maior. Uma coisa simples. Então, uma forma prática de você fazer isso dentro da sua equipe são através de premiações. E é uma coisa importante. O que são essas premiações? A premiação, ela tem que ter uma coisa muito focada para não parecer um julgamento. Então, você tem que ter critérios bem estabelecidos para que essa premiação funcione e não fique falando assim, só a fulana ganha. Não, só a Marcela, ela ganha todo mês, porque você sabe, né? Ela é amiga da Carol, então a Carol beneficia ela. Não, tem que ter critérios claros. Eu e a Marcela já passamos por uns apuros que a gente só conseguiu realmente lidar com o professor que estava falando isso, dentro da nossa escola que também tinha premiações, por causa que a gente tinha critérios claros e tinha como provar. Então, a gente tinha segurança. Com a Michelle também nunca teve problema, porque ela aprendeu lá no método como ter essas estratégias e fazer critérios bem estabelecidos para conseguir lidar com isso. Você lembra de mais alguma coisa de premiação, Má?
Eu acho que a premiação, Carol, é bacana as pessoas pensarem, quem está assistindo, em parcerias dentro da sua escola. Parcerias com pais de alunos, parceria com o comércio da comunidade. É o que for viável, mas que desperte interesse e envolva o professor. E não só na questão de premiação, eu acho que tem uma questão que você engaja muito o professor quando você valida e reconhece a habilidade e competência de cada professor. Quando no dia a dia você faz comentários, mas não é comentários aleatórios, não é qualquer elogio. São elogios pertinentes a uma habilidade de algo que foi realizado pelo professor. Digamos que a professora tenha feito um projeto no retorno das aulas que envolveu os alunos questões emocionais. Então, não vou elogiar, a professora Carla envolveu tão carinhosa com os alunos na acolhida. A professora Carla, parabéns pelo projeto criado que acolheu os alunos de forma emocional. Eu não estou fazendo um elogio particular, eu estou validando uma ação profissional. E isso engaja o professor, porque está tendo e ele se sente reconhecido, está sempre se sente reconhecido, pertencente. Aí o outro professor também vai querer se destacar, e você vai reconhecendo a habilidade de cada um na prática diária. É uma pequena ação diária que move uma grande engrenagem chamada equipe. Isso, esse tipo de engajamento que a Marcela está falando, ela é muito de reconhecimento e elogio. Então não precisa ser só uma ação específica, como a Marcela falou. Pode ser também, gente, coisas simples. Então, assim, você lê um planejamento e tem uma estratégia adequada para um aluno com dificuldade que você achou super legal. Você vai lá e valida, fala parabéns pela iniciativa de procurar essa estratégia, professor, isso vai ajudar muito o aluno. Ou, por exemplo, você viu um projeto que a professora está criando, um mural que a professora fez na sala. Elogio, parece bobo, mas é tão validante, é tão impressionante. E eu sei disso porque eu mesma sou uma pessoa que tem aquele tipo de afeto, né? Eu esqueci o nome, os princípios do amor lá, não sei o quê. E tem lá palavras de afirmação. Tem muitas pessoas que são validadas por palavras de afirmação. Então, por exemplo, teve uma vez na escola que eu fiz aquele pote da calma, né? E fiz. E aí as professoras viraram para mim e falaram assim, isso quando eu estava como psicóloga, gente, lá na escola, para contextualizar, né, o contexto. E aí as professoras falaram, Carol, eles amaram a ideia, a gente achou sensacional, eles estavam levando até para casa. A mãe da aluna falou que ela dormiu com a garrafinha. Isso para mim foi validante. Então, o que eu fiz? Todo semestre tinha o potinho, porque eu sabia que eles gostavam. Então, isso são formas de você fazer. Você pode fazer isso, tanto você validar a sua equipe, quanto fazer com que a equipe se valide também. Isso é uma coisa legal. Então, ter um mural do elogio para que as pessoas se elogiem também é uma forma de engajamento. E aí eu acho que a Marcela pode fazer um adendo muito importante sobre a questão de olhar para todo mundo, que ela é boa nesse adendo geral e ela é muito cuidadosa com isso, sempre foi. Tem que ser muito justo, né, Carol? Se você vai começar uma ação de reconhecimento e validação, todos os professores merecem a sua atenção. Ah, Marcela, mas você não conhece o Pedrinho aqui, não, meu filho. Pedrinho, não, Pedrinho não merece. Pedrinho não tem que elogiar. Todos nós, seres humanos, temos nossas habilidades e qualidades. Temos nossas dificuldades, assim como também temos nossos defeitos. Então, você precisa buscar em cada professor uma ação a ser reconhecida e validada, se essa for a estratégia que você vai utilizar para engajar a sua equipe. Então, é validar e potencializar, porque a cada vez, olha o que a Carol falou, quando eu fiz uma ação que eu vi que foi reconhecida, teve resultado, eu repeti aquela ação. Então, quando você valida uma habilidade do professor que ele tenha realizado com competência e se destaque, você reforça para que ele repita. E olha o que você fez, uma cadeia de resultados para os alunos. Você desenvolve segurança da sua prática em reconhecer o professor, você cria vínculo com a equipe, você melhora o relacionamento em todos os sentidos e, claro, gera engajamento e mais comprometimento da sua equipe. E uma coisa importante também é respeitar, Carol, as dificuldades e limitações do outro. Parece que não, parece óbvio, né? Não, mas respeitar eu tenho que respeitar, é óbvio. Eu sou coordenadora, eu respeito meus professores. Mas respeitar não é só deixar o outro no lugarzinho dele com as dificuldades. Eu entender que ela tem uma dificuldade, que a professora tem uma limitação, contribuir para que ela supere aquela dificuldade, orientando de alguma forma. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais específica. Digamos que a professora ela tem dificuldade em realizar o planejamento. Eu gosto de dar exemplos óbvios que não deveriam ter dificuldade, porque às vezes a coordenadora pensa, mas não é dever, não é obrigação, não deveria saber.
E se não sabe, vai ignorar uma situação, vai diminuir o profissional? É claro que não. Então, digamos que essa professora tem dificuldade em planejar as aulas. Você respeita e você auxilia para que ela consiga superar aquela dificuldade. Como que o nível de engajamento dela vai estar? Cada vez maior, porque ela percebeu em você uma empatia, não só uma empatia, mas o seu envolvimento, o seu engajamento em ajudar a superar uma dificuldade. Então, de tudo que a gente tem falado até agora, o que mais engaja a equipe é o seu engajamento com o professor, é o seu engajamento no dia a dia, é o seu envolvimento no projeto. Como que está o nível da sua paixão pelo bimestre, pelos alunos, em mudar, em fazer a diferença? Como é que você chega na escola? Você já chega reclamando? Como é que tá? Ai, meu Deus do céu. Ai, quinta-feira ainda, que frio, que chuva. Ai, veja ela chegar na minha casa hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí vem um reclamo e fala, vixe, menina, nem me fale, tô contando os minutos para ir embora. Como é que tá o seu nível? Como é que é o seu comportamento no dia a dia? Eu entendo, somos seres humanos, mas cuidado, que quando você está na frente do grupo, você é um espelho, você reflete. E se você quer uma equipe engajada, então você precisa refletir em engajamento, em envolvimento, paixão no que você faz. E aí eu acho que vale, e eu vou começar com um desafio simples nessa live, que a ideia é que eu quero sempre que vocês apliquem o que vocês estão aprendendo aqui. Então eu quero que todo mundo amanhã, tá? Amanhã, linda, sextou, gente, mas vai ter desafio, sim, que é para isso que a gente está aqui nesse aquecimento. Quero que vocês busquem dentro da equipe de vocês professores, e vai olhar para todo mundo, e vai fazer um elogio. Pode ser escrito, que nem quem estava falando dos planejamentos, pode ser uma ação que fez ao longo da semana, mas eu quero que vocês pratiquem o que vocês estão aprendendo nessas lives de aquecimento, porque é um aquecimento. A aula mesmo vai acontecer dia 22, 24 e 26. Então tem que se inscrever para receber tanto os materiais quanto os links das aulas, tá? Não se preocupa, para se inscrever é só entrar no nosso perfil, clicar lá na foto, tem a nossa foto do perfil, embaixo tem o link, vocês entram lá e cadastram o melhor e-mail de vocês. E aí, Carol, eu vou falar o seguinte, que o engajamento, gente, é um trabalho de formiguinha e diário. É um trabalho de formiguinha diário que o resultado não vem de imediato, mas o resultado ele vem a longo prazo. Às vezes você vai fazer as ações que nós começamos aqui, aí você vai se desmotivar e falar, quer saber? Não vou não, as meninas falaram lá, eu não vi resultado nenhum. Diminua a expectativa imediata, não é imediato, é a longo prazo. E você vai começar a ver na prática da professora uma mudança mínima, mas comemore e valide essa mudança mínima, essa diferença na prática. Mas não foi todo mundo, Marcela, que deu certo aqui, não. Todo mundo é muita gente. Comece pela parte. Um professor vai se envolver e se engajar quando vê o outro, o parceiro. Então, diminua as expectativas, comece mesmo assim as ações, mesmo que seja só você, que a direção faça o que está dentro sob o seu controle. Tudo que nós ensinamos aqui não depende de ninguém. Depende de quem, gente? Depende de você, coordenadora, não depende. Mas meu professor não quer saber. Mas depende de quem promover uma ação de validar. Os professores não querem saber. Gente, professores são muitos na sua equipe. Diminua. É todo mundo. Você tem 20 professores. São os 20 que não estão engajados. Eu acredito que se você colocar na ponta do lápis, é a minoria. E a minoria, ela é voto vencido. A maioria envolve, a maioria você engaja. E, consequentemente, quando você pensar que não, todo o grupo está envolvido. Então, a gente tem que tirar algumas crenças também, Carol. Mas faço, não dá certo. Sempre fiz, nunca mudou nada. Se você desistir, como trouxe a Carol, do seu professor, quem é que vai estar ali com ele diante da dificuldade? E principalmente dos alunos. Porque você desistindo de engajar o seu professor e de melhorar os resultados, o prejuízo é de quem? É dos alunos. E aí? e Aí você vai seu, que esperar vai ter chegar ao mais final do trabalho ano? ainda. Exatamente. Carol, vamos fazer uma revisão do que a gente viu até aqui, pessoal que chegou, mas vale lembrar que fica gravado, é bom que você reveja. Tem o material amanhã vai para o grupo do Whats, do mapa da coordenação. E eu vou fazer a revisão, a Carol já vai falar a senha, já esqueci de novo de falar essa senha. A Carol Por vai isso que falar a a senha senha. ficou ela já me mandou mensagem assim, fala você a senha que eu vou esquecer. Ontem, quem estava comigo na live viu que eu não falei foi senha nenhuma. Aí eu falei, tarde da noite, falei, Carol, não tem como pôr senha. E esqueci a senha. Por que que é importante? Só voltando para quem não está no começo, a senha não é por nada, não. É que a gente não quer que seja um documento de gaveta. Quero que você saiba como aplicar o material que você vai receber, tá bom?
Ah, e tem muitas perguntas aqui no chat, tá, Carol? Só que é o seguinte, meninas, aqui no chat não dá pra gente ver as perguntas de vocês. Sabe quando vocês podem colocar? Na caixinha dos stories. Todo dia Isso. tem uma caixinha. Vai lá nos stories, você não precisa se identificar. Quando a gente compartilha a resposta, não é identificando ninguém, mas é resolvendo o seu problema. Então, se essa live ficou com alguma dúvida sobre engajar o professor, você pode deixar nos comentários, mas principalmente na caixinha dos stories que nós vamos responder, tá bom? Bom, nós falamos hoje sobre estratégias práticas para engajar o professor no segundo semestre. E engajar o professor não é motivar, é diferente. Motivar é a live de amanhã que você vai ver. Engajar é envolver. E esse envolvimento pode ser no ambiente, mas principalmente vem da prática da coordenadora. O quanto você hoje está envolvida e engajada com o seu professor. E eu disse também que é um trabalho de formiguinha, diária. E a Carol lembrou bem, não está atrelada a questões financeiras, nem ao valor do prêmio, mas principalmente a ações de validar. Quando você valida, você potencializa o professor. Quando você potencializa, você ganha o respeito. E respeitar não é só ter empatia, não. É você ajudar que o professor avance nas suas dificuldades. E cuidado com as expectativas. Não crie muitos, mais poucos professores, e mesmo assim eles continuam. Se eles continuam fazendo o mesmo, mude você as ações para ter novos resultados. Ter uma equipe engajada é necessária para que você tenha segurança na coordenação e tenha um time do seu lado, ajudando os alunos a superarem as dificuldades, conseguindo se desenvolver, apresentando ideias sem ter resistência, sem ter reclamação. Engajar o professor é papel da coordenadora. É papel da coordenadora segura e segurança você está tendo aqui com as estratégias que nós estamos compartilhando neste aquecimento e vamos nos aprofundar no mapa da coordenação. Muito bem. E aí, para finalizar, eu quero dizer que assim, o engajamento começa por você. Então, amanhã vocês têm a tarefa de fazer o desafio que eu coloquei. Conta na caixinha e também no direct como que foi isso para você. E amanhã a gente vai estar aqui para falar sobre motivação dos professores. E aí, vocês querem a senha, né? Eu sei que vocês sempre querem essa senha, gente. Né? A senha é a base de tudo que a gente está falando. Então, é engajar. Tudo minúsculo, gente. E a senha engajar, tudo minúsculo, vou repetir, porque às vezes as pessoas ficam pedindo para eu repetir. Então, amanhã, a Marcélia, lá no grupo do WhatsApp, vai liberar o link para vocês do material, tá? Para vocês, e tem que abrir o material lá na página e clicar e colocar essa senha. Engajar, tudo minúsculo para você acessar. E para Para quem isso, você chegou precisa se agora, né, Carol, inscrever. consegue pegar os outros materiais, assistir as lives no Consegue. replay, mas todo o material tem uma chave, essa chave, a senha é liberada, você tem que Com assistir a exceção de live para ontem, saber. tá, gente? Que a Marcélia não esqueceu, tá? É, com exceção de ontem, que eu que esqueci. Bom, Carol, acho que está dado o recado. Eu acho que engajar a equipe é essencial, é fundamental, mas principalmente é possível na prática diária, partindo do engajamento e comprometimento da coordenadora. Como vocês estão aqui assistindo, se estão aqui tarde da noite, ou até mesmo que está assistindo no replay, é comprometido e engajado. Demonstre isso para a sua equipe. Isso, essas estratégias fazem parte do live de aquecimento do mapa da coordenação. Então, para se inscrever, é só entrar no nosso perfil, clicar no link que está lá na nossa bio, embaixo da nossa foto, e se inscrever, colocar seu melhor e-mail, que aí você vai ter acesso a tudo, os materiais, os links e acesso às mais informações que a gente vai trazer. Muito obrigada, gente. Boa noite. Engajem a equipe de vocês para esse segundo semestre com as estratégias que a gente trouxe aqui hoje. Estratégias essas muito práticas e assertivas para você aplicar aí na coordenação, para ter segurança para lidar com seus professores. Boa noite, até mais. Tchau.